nosso sentimento de profunda gratidão e alegria, porque na prática o que acontece aqui é a permuta de tanto carinho, de tanto amor, que a gente, por tabela, dentro da necessidade que é estarmos juntos para aurir do conteúdo da doutrina espírita através dessa casa, como tantas outras, o conteúdo que é alimento, mas também é remédio, uma vez que nós constatamos que o pouco que nós já temos de percepção de quem nós somos aponta para um ser maravilhoso. Todos nós somos. Primeira boa notícia, não é só para agradar. Gente, vocês são lindos. Vocês são filhos de Deus, daquele que é o Criador, que carrega em si todos os atributos da perfeição e, apesar de todas as nossas dores e tristezas, clama o processo evolutivo ampliar o nosso entendimento da vida e ressignificarmos, inclusive, aquilo que hoje nós chamamos de desgraças, aquilo que nós chamamos de total derrota ou aflições irremediáveis, e com respeito a cada dor, não conhecemos a história de cada um, mas sem ser adivinho, porque não o somos, nem precisando exercitar a capacidade natural, que é o nosso sexto sentido, aquilo que se chama de paranormalidade, para o espiritismo, sem precisar exercitar, cada um no seu nível, ao seu grau de mediunidade, pelo aprendizado que nós já temos. Portanto, olhando para tudo isso, é claro que não existe uma vida aqui que não tenha, como diz a música popular, cada um aqui sabe a dor e a delícia de ser o que é. Todos nós temos na nossa história atual, mas não só atual, e pregressa, muitas situações que nos trouxeram muitas aflições e perturbações. E é fácil nós elencarmos. Quem aqui agora não enfrenta, por N motivos, problemas com a própria saúde física? Quem aqui agora, e respeitando o impacto que isso tem sobre cada um, não está atravessando um momento de turbulência do próprio bem-estar social, financeiro? E muito cuidado, porque em função da nossa visão às vezes limitada, e falo por mim, para que eu não possa ser desagradável com vocês, quantas vezes a gente olha a história de olhar para o vizinho, fala, fulano não tem problema. Você vê o padrão de vida que ele tem? Você vê saudável, uma aparência privilegiada, uma condição social incrível, inteligente, simpático, e a gente pensa, ali não tem dor, ali não tem problema. Será? Será? O próprio entendimento que essa reflexão nos traz, e ela é embasada, com todo respeito, a gente sempre fala isso, há tantos outros contributos que podem se alinhar nessa reflexão aos conteúdos da doutrina espírita. Nós estamos pegando como referência principal a ótica do espiritismo cristão. Mas nós vamos encontrar, se formos coerentes e se formos mais generosos e não usarmos só o raciocínio, mas também aquilo que Kardec chama de um aprofundamento do teu sentimento, seu senso moral, nós vamos ver que nós poderíamos concordar em muito mais coisas do que discordamos, por conta dos nossos conflitos, por conta de uma necessidade de defesa egóica, de estarmos sempre em atrito. O outro mal vai falar e eu já estou me defendendo, porque eu preciso, manter a minha posição, manter aquilo que é uma defesa daquilo que pode ameaçar, por vários motivos, a minha segurança. Na verdade, nós somos seres tão complexos do ponto de vista do que é o espírito, porque o que é o espírito? Ele hoje está envolto nessa matéria orgânica, nesse complexo energético material grosseiro, que nos serve de expressão. Mas isto é momentâneo. E ainda no nosso processo evolutivo, esse é o uniforme que muitas vezes nós já utilizamos.
Hoje, muitos de nós estão preocupados com o fenômeno da morte. Outra boa notícia para todos nós: não se preocupa, ninguém aqui vai morrer. Pronto? Podemos ir embora. Uma notícia dessa, maravilhosa, né? Agora, tem que explicar, mas todo mundo vai desencarnar. Tudo bem? Entenderam a diferença? Gente, qual é o antônimo de vida? Tem? Bom, filosoficamente a gente até pode falar, não tem problema. Não tem contrário de vida. Não existe a morte. Morte, o antônimo de morte não é vida. A morte é apenas um processo de transformação, onde por mais que eu tenha cuidado desse uniforme, ele vai desgastar. E às vezes eu tenho que doar ele rapidinho, porque o processo meu de aprendizado aqui na Terra era só 20 anos de idade. Eu precisava habitar por vários propósitos apenas 7 anos. Outros chegaram aqui e ficaram 1, 2 aninhos. E de repente a gente pergunta, mas por que disso? A doutrina espírita coloca o diferencial: nós somos seres imortais. O ingresso na carne obedece a vários processos pedagógicos. Para quê? Educativos. Para quem? Para o corpo? Porque se eu entender a vida apenas como um processo, esta vida, e não é que a gente não tenha que arcar com essas responsabilidades, que é o quê? Nasce o menino, nós não temos que fazer planejamento para a vida? Sim. E o Espiritismo nos convida a fazer um planejamento pensando numa vida maior. E esse é um dos pontos de sofrimento que nos leva à ingratidão, ou ao entendimento que os processos dolorosos são sempre uma desgraça em nossas vidas. A maior desgraça, por assim dizer, é não entender que o objetivo existencial geral é evoluir, aprendendo a amar. Ah, que clichê! Porque o amor, acima de tudo, é a síntese do burilamento do sentimento por excelência. Quem vai ampliando o seu potencial, não apenas de raciocinar a vida, mas sentir a vida sob um patamar de um entendimento superior, vai se forrando as dores que mais perturbam. Se não ficar tão complicado, se tiver, me perdoe. Vamos lá. Chega uma criança que, do ponto de vista da educação, os pais, me perdoem, eu também já fiz isso. Às vezes nós temos uma vinculação tão forte. Os hebreus antigos, os judeus antigos, tinham uma expressão, me perdoe, agora eu até lembrava da palavra, mas vai fugir. Mas em hebraico, a palavra que falava dos sentimentos de maior profundidade para uma linguagem concreta da tradição judaica, que também nós incorporamos no cristianismo, é visceral. Porque eles ligavam essas questões de sentimentos ao concreto, ao corpo. A vida é por isso que ler a Bíblia, tanto o Novo e principalmente o Antigo Testamento, é como se você vai ler literatura, poesia. Então não sejamos ingênuos. Se vai tentar comparar o pensamento racional científico, a Bíblia vira um livro descartável, que não faz sentido com o pensamento lúcido. É porque a gente não entende a profundidade de grandes metáforas e de poesias, além de estar ali o registro de um processo de uma grande parte da humanidade que registra a história do homem à procura de Deus. É um bom resumo para a Bíblia. E ali estão registrados os nossos erros e insucessos, junto também com as grandes revelações dadas pela divindade. A palavra de Deus está ali. Ali está a lei e os profetas. E não apenas um mergulho na Bíblia ou de tantas outras santas escrituras, porque o que não é sagrado aos olhos de Deus na terra? Um livro? Ah, mas o Evangelho segundo o Espiritismo é mais sagrado. O que adianta ele, como letras, registrar um roteiro do qual tem ali tudo? Não. É um roteiro que, quando eu me apercebo, quando eu me aproprio de materiais como esses, e não apenas do material, mas da história e da vivência
daqueles que, ao receberem esses conteúdos, fizeram esta reunião de pessoas para dizer: como é que a gente estuda isso junto? Como é que a gente faz junto? Porque juntos somos mais fortes, para ampliar aquilo que um ponto de vista vê. Mas um ponto de vista, a própria palavra diz, é um ponto de observação do qual, pela nossa limitação atual como alunos em processo de aprendizagem, a busca pela verdade, detemos toda a verdade. Ora, quando a gente olha sobre um determinado prisma, nós vemos uma faceta. Por isso que o Evangelho remete à nossa necessidade para suprir as nossas carências e para que o processo educativo seja feito com convivência. Mas, Maurício, isso traz atrito. Bem-vindo ao mundo, porque entre os processos de exemplo que estão na própria natureza, nós vamos ver que, para que a gente possa ter, por exemplo, as nossas construções, por mais que se aperfeiçoe os métodos, principalmente quando a gente chama de reforma, o que a gente percebe antes? A marreta, o rompedor, o barulho, o quebra-quebra. Mesmo na medicina, com todos os seus avanços, você está adoecido. E às vezes, para melhorar, vai ficar mais limitado. E às vezes a gente precisa submeter um processo de extrema entrega e fragilidade. E tudo isso para beneficiar um corpo? Mas que graça tem se esse corpo do máximo, falávamos aqui, vai durar 100 e tantos anos? Na melhor das hipóteses, por enquanto. Então, viver é importante nós nos perguntarmos. Fazemos um planejamento, mas o nosso planejamento é: não, meu filho vai ter, como diz Renato Russo, nome de santo. Quero o nome mais bonito. E é isso mesmo. Coloque tudo aquilo que você tem de melhor. Mas não se esqueça que esta alma, que não é só o corpinho que vai desenvolver, ela vem não de você, mas através de você. Como diz Khalil Gibran, vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia da vida. Vêm por meio de vós, mas não de nós. Sejam arcos na mão do arqueiro. O arco, ele precisa se envergar. Já tentaram envergar um arco? O arco sofre. Mas é esse envergamento da vida, de todos os transtornos que a gente nomeia como transtornos, de todas as dificuldades e processos que estão ali, que forjam em nós uma alma mais fortalecida, é para que a gente possa servir de arco, não apenas para aqueles que estão muito mais próximos dentro das ligações familiares que são os nossos filhos. Porque o grande barato da vida é entendermos que ser feliz é mais do que garantir a própria segurança e autonomia e soberania do próprio corpo. Isso é um dever pedagógico, é por isso que eu tenho corpo. É por isso que eu preciso encarnar, porque o corpo precisa de quantas horas de sono, quantos momentos dedicados à própria limpeza, quantos momentos dedicados a nós pararmos, a nos alimentarmos. Se a gente somar tudo isso, o momento de ação parece que é muito pequeno, mas é enquanto nós fazemos isso, enquanto lutamos para entender como superar as intempéries materiais, desenvolvemos a inteligência. E dentro das relações desafiadoras, que é a convivência, nós somos estimulados tanto pelas intempéries e dificuldades materiais, como as relações que são afetivas. O mundo moral, que é esse o maior desafiador, é ali, nesse atritar, nesse grande cadinho onde as coisas literalmente pegam fogo e a gente se queima, a gente se machuca, às vezes uns aos outros, que nós precisamos entender qual o código para sair dessas relações melhor, mais fortalecido, para que, inclusive, ao contato das adversidades, sejam elas quais forem externas, eu desenvolva em mim um espírito mais amadurecido, em que o mesmo fenômeno, um tempo atrás, me desestabilizava muito mais. E hoje não. Por quê? Mudou o fenômeno externo ou mudou você? Hoje, de forma infantil, nós vemos o mundo como um grande
campo de guerra. E não é equivocado isso. Mas se nós queremos que ele se transforme num campo de paz e de harmonia, o grande entendimento é: aonde eu semeio a paz? Como é que nós podemos ter uma paz externa se os nossos corações estão queimando de indignação mal direcionada? Quando estamos profundamente ressentidos com a nossa própria vida. E eu estou falando isso com imenso respeito. Quantas vezes nós ficamos, e pode ser que tenha alguém aqui assim, que no fundo, não consegue aceitar as situações dolorosas que está vivendo, ou que já viveu. E isso cria dentro de nós um sofrimento tão grande. E é por isso que, do ponto de vista psicológico, que remete ao espírito que sou, o nosso referencial, que é Jesus, do qual a doutrina espírita traz com lucidez, é que quanto mais amor, no sentido da sabedoria, do que é o entendimento desse amor na prática, eu conseguir me apropriar, eu não vou evitar os problemas que nós chamamos. Então, o grande spoiler que nós vamos dar é o seguinte: todo mundo vai continuar, e a boa notícia, vivendo, mesmo quando desencarnar. Vai perder esse corpo. Uma outra boa notícia também, que se aproveitarmos bem e se entendermos que nós vamos aprender e a reagir, que dizem que é até melhor não pensar em reagir, mas vamos falar assim, o agir de modo mais sábio e mais proveitoso para mim e para os outros, diante das ocorrências difíceis, eu chego como um aluno a dizer o seguinte: passou pela prova. Então, o grande segredo não é que Deus traz punições para nós, mas as situações adversas na própria saúde, nas intercorrências sociais, financeiras, nos problemas de relacionamentos mais intricados, todos eles que são cada sofrimento aponta para uma imperfeição. Então, é como um médico que quando vê e conversa contigo para formar o diagnóstico, nós relatamos a ele, e ele também faz os exames, e ele vai entender o seguinte: quais são os sintomas? O que está parecendo que dói? Porque aonde a dor aponta, ela é um sinalizador. Porque as piores doenças, falando de medicina, são as assintomáticas, que não tem sintoma. A doença que não tem sintoma, ela é mais perigosa, porque como você nem percebe que tem, você vai tratar. É por isso que nós homens, muito inteligentemente falando, para não dizer o contrário, a gente diz: eu não vou no médico não, para quê? Vai que eu descubro que tem? Não é assim? Não podia. Não estou dizendo que as mulheres não fazem isso, mas os homens, em geral, me perdoem, amigos. É até uma lógica horrível, né? É por isso que a gente faz prevenção. A gente faz profilaxia, não com medo patológico de que nunca pode adoecer. Não, não é isso. Mas o corpo já tem todas essas demandas, porque até o próprio cuidado com o corpo tem uma lição para o espírito. É por isso que a doutrina espírita resgata o pensamento de Jesus, que toda hora diz: olha, eu vim ensinar a vocês algo que eu chamo de reino dos céus. A gente acha tão bonito isso. E não entende que reino dos céus é Jesus toda hora falando o seguinte: olha, eu não estou dizendo que é para a gente desprezar o mundo material, mas eu estou querendo lembrar vocês que vocês estão aqui, mas aqui não é a vida final de vocês. Aqui não é o lar definitivo de vocês. Vocês estão em viagem. Vocês estão em viagem. Quem vocês são está além dos perrengues que vocês estão passando. Quem vocês são e o que vocês experimentam tem um motivo, é de aprendizado. Se você focar só no material didático e esquecer que ele aponta para um recurso para o teu aprendizado, você já vai ser infeliz agora. Muito. Então, o sentimento de gratidão, ele está, primeiro, sob o ponto de vista amoroso e sábio do Cristo, apontando para uma necessidade de
amplitude de consciência, de necessidade de aprendizado. Eu preciso entender o porquê de eu estar vivo, o porquê de eu estar encarnado. Pensar que as circunstâncias, os recursos materiais ou até a falta dos recursos, a saúde mais fragilizada em determinados setores ou não, apontam para o quê? Meu Deus, o que eu tenho, essa asma que desde o início, e eu vivo com todas as orientações, faço exercícios físicos, de onde veio essa asma? Nunca tive nada. Meus irmãos todos têm a mesma herança genética, logo eu peguei esse gene. Tem gente que come o que for, parece que tem um estômago de avestruz, já ouviram falar disso? E tem gente que já nasceu que toda hora tem problema gastrointestinal a vida inteira e vai complicando. Isso aponta para o quê? O que esta dor, o que esta imperfeição, o que esse sofrimento aponta? Se a raiz do problema não é agora só uma má utilização e a malversação dos recursos da nutrição, essa fragilidade ela tem algo a me ensinar. O que não me desincumbe de cuidar ao máximo da minha saúde física. E aí vem o sentimento de gratidão que amplia. Meu Deus, se tu é a perfeição, se tu é o pai mais amoroso, se o meu pai físico, que tanto me ama, ou minha mãe, não seria capaz de me impingir sofrimento, eu não posso acreditar que a circunstância difícil em que eu estou agora, ou que eu já nasci, ou agora, quantos estão pensando nisso enquanto bombas caem no seu bairro? Quantos estão agora experimentando total escassez de recursos materiais enquanto olham e não tem mais casa, e não tem mais país? Como entender justiça, equilíbrio? Há responsáveis por serem condutores dos desvarios individuais e coletivos, sim. Mas será que o meu Pai, que é perfeito Deus, permitiria? Por que eu não nasci agora? Existem crianças que estão nascendo no campo de refugiados. Existem crianças que estão nascendo hoje numa guerra civil no meio de comunidades sitiadas pelo tráfico. Existem crianças, espíritos que estão reencarnando junto com pais que apenas serviram de instrumento, mas são alucinados, drogados, adoecidos, ensandecidos. Onde está a bondade divina? Se não existisse o entendimento de que todas as nossas dificuldades, elas são recursos também para assentarmos lições, às vezes, muito dolorosas, para não ficar difícil, tão difícil, porque é difícil. Uma coisa é raciocinarmos, outra coisa é quando está com você. Não é? Então, quando a gente fala sermos gratos, qual é a primeira coisa que nos ocorre? Vamos agradecer o ar, vamos agradecer a vida, vamos agradecer o corpo que temos, mesmo com as fragilidades. Vamos olhar que existe beleza na natureza, fora e dentro, em todos. Este olhar, ele já lhe traz um sentimento de profunda reverência que já lhe forja de um outro estado mental e emocional que nós profilaticamente deveríamos fugir, exercitando pelo menos aquilo que nós chamamos de louvor, que é enternecermos o nosso olhar. Então, de repente, eu acordo no mal-estar, então, de repente, eu me deixo envolver e eu alimento aquilo que já não está bom. Então, quando alguém já diz bom dia para você. E eu quero que o mundo encontre ressonância na minha vontade automática, imediatista, sem pensar de ser vitimista. Aí alguém, calma, fulano, o que está vendo com você? Eu estou sentindo assim. E aí a gente não faz o esforço de falar, eu não estou me sentindo tão bem, mas vai melhorar. Eu vou tomar providências. Se não melhorar, se for uma coisa simples, eu vou buscar um médico. E eu quero agradecer a Deus porque
É mais um dia. Você faz o contraponto não de uma pessoa que é santa, hipócrita e que finge por uma questão de fazer imagem daquilo que não é. É claro que está doendo. É claro que eu não vou dizer, ai, Senhor, agradeço, está passando tão mal agora. Não faz sentido, a gratidão não é isso. Quando Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, se eu não me engano, capítulo 5, versículo 18, se eu estiver errado, me perdoe. Falei, estou tentando lembrar. Em tudo dai graças. Se ele falasse, dai graças, fechado, Paulo. Mas quando ele fala em tudo, eis um desafio evolutivo. Se eu, por conta dessa reflexão de entender que eu não estou aqui só a passeio, porque passear é bom, gente, passeio. Só que entendam um passeio no sentido mais amplo. Porque às vezes a minha condição financeira não dá para fazer viagem à Europa, quiçá a Europa. Às vezes não dá para viajar pelo Brasil. É verdade. Tem gente que vai trabalhar a vida inteira só se ganhar. E se ganhar, tem que ganhar a passagem, ganhar tudo lá. Ainda tem que ganhar mais um bocadinho, porque às vezes não consegue tirar férias. Não é verdade? Então, às vezes, o passeio é ver beleza e conseguir apreciar o que é bom dentro de um sentimento que diz assim, é claro que seria melhor se eu tivesse uma condição financeira melhor, se eu tivesse um carro, se eu tivesse uma casa mais próxima do trabalho, se eu tivesse, sim, mas sabe de uma coisa? Oh, meu Deus, que bom! Porque já que é isso que eu tenho, o que eu faço com que a vida me proporcionou, o lugar onde me situou? Todos nós somos sementes divinas e depende de nós frutificar e florescer aonde foi plantado. E mais ainda, nada impede, com o teu coração ligado ao sentimento de gratidão e entendimento de que não há injustiças na vida, mas que você pode se mobilizar e utilizar todos os seus recursos para, inclusive, que financeiramente você saia dessa situação. Mas se não acontecer, o seu coração ainda vai dizer, obrigado, Senhor. Porque eu devo entender que aquilo que realmente está fora do meu controle de mudar é porque essa é a tua vontade. É diferente daquele que diz assim, eu nasci assim, eu cresci assim e vou ser sempre assim, a síndrome de Gabriela. E aí não faz nada. Não. É a todo momento repensar as circunstâncias que eu tenho, os meus potenciais, as minhas fragilidades e pensar quais são as minhas precariedades, quais são os meus sofrimentos, o que eu tenho que aprender com esse companheiro ou essa companheira difícil. E às vezes o aprendizado não significa que eu vou ter que ficar numa relação que já se tornou abusiva. Não. Eu posso, inclusive, sedimentar e aprofundar esse aprendizado quando o meu coração, ciente de que buscou em si não violentar a forma de ser de quem quer que seja, estender todos os convites a uma vivência minimamente harmônica não deu certo, quando é já perigoso e atenta contra a sua própria dignidade física e moral, o afastamento, por mais que doa, você se afasta agradecendo a Deus e não permitindo que aquele que hoje se coloca como teu algoz seja alguém que capture o teu coração através do ódio que você vai manter no seu coração a despeito de você ter razão de ter sido a vítima. Então, perdão não significa que a gente concorde em se manter numa situação abusiva. Perdão significa nos proteger, mas, acima de tudo, não guardar no coração ódio, entendendo que aquele que é autor, aquele que é o emissário da violência e do ódio, é mais doente do que eu. E esse é o sentimento que Jesus exprime quando fala da necessidade do perdão, não como uma situação pontual. Sem perdão não tem convivência.
Porque a gente acha que perdão só tem que acontecer nas coisas mais graves. Como é que eu vou perdoar as coisas mais graves se eu não consigo perdoar nenhum tipo de atitude? A minha vida se torna insuportável e aí todo relacionamento, a maioria, é infernal. Vejamos que a doutrina espírita e o Evangelho do Cristo, falando do reino dos céus, aponta para uma construção de uma fortaleza íntima. Dando o exemplo da criança. Foi criada com todo aquele amor, mas um excesso de proteção. O menino se corta. Alguém já viu esses problemas? O menino caiu. Ele chega com um choro descontrolado. Ele chega com o sangue, dependendo do lugar, você fala, meu filho está morrendo. Se você se desespera, você gera no que está aflito a intranquilidade, a desarmonia, que além do processo que já não foi agradável, ele vai para um outro nível. Então o que acontece? Mesmo que você tome um impacto, o que um pai, uma mãe, um tutor que está nesse papel faz? Ele chega, vem cá, meu filho. Avalia. O choro está desproporcional. Mas às vezes o corte é uma coisa pequenininha. Você já se tranquiliza. E agora não, filho, olha, papai está aqui, mamãe está aqui. Isso aqui vai passar. Está doendo? Eu entendo. E a tua energia acalma e coloca aquele incidente dando o seu devido valor. Você não subestima, mas você também não superestima. Mas o acidente pode ter sido grave. E agora? Filho, papai vai precisar levar você para o hospital. Está doendo muito, eu sei. Mas vamos pensar positivo. Nós vamos buscar o socorro junto. E às vezes na intervenção, eu já contei essa história aqui. Meu menino com 40 graus de febre. E eu estava muito aflito. Mas já perdendo, sabe? A fé, né? E eu precisava me centrar. Ele estava precisando. Então, as enfermeiras não conseguiam fazer o acesso nele. Do soro, né? Acesso na veia. E eu, se eu pudesse, eu falo assim, cadê a mãe? A mãe viajando. Ó, homem é muito corajoso, né? E eu falei, eu preciso estar aqui, meu filho precisa de mim. E os enfermeiros olharam para mim, pai, não desmaia não, porque eu já sou branquinho, então imagina, né? Como é que eu já estava. E aí eu fiz aquela prece silenciosa, pelo amor de Deus, por dignidade, meu filho precisa de mim. Me ajude a eu me centralizar. Muito obrigado, meu pai. Mas na mesma hora veio aquele alívio. Eu olhei para o meu filho e falei, sim, todo mundo solta ele. Um pequenininho, ia ter uns 4, 5 anos. Papai, vai doer. Eu segurei na mão dele e falei assim, vai, filho. Mas é só um pouquinho. E é por isso que eu não vou sair do seu lado. Porque é necessário esse procedimento. Deus é assim conosco. Eu estou falando com vocês aqui, eu estou com os ouvidos entupidíssimos. Um estado gripal que já foi verificado. Não tem bactéria, não tem nada, está tudo bem. Mas eu estou, como diz o povo, perturbadinho. É ruim isso aqui. Mas graças a Deus, ao aprendizado, à informação científica, que é a observância da lei de Deus de misericórdia, nos facultando a medicina, a medicação. Mais ainda, o prazer de poder estar trabalhando, mesmo com as dificuldades, porque por que eu seria um privilegiado? Por que alguém que passa por um fenômeno desagradável, uns menos, outros mais, poderia se considerar a maior vítima, respeitando cada apreensão da dor? Dai graças em tudo,
antes de mais nada, é um aprofundamento do entendimento de que as circunstâncias que se advêm, externas principalmente, podem ser ressignificadas e, de repente, por conta dessa observância de um panorama maior, eu não vou me perturbar sempre com qualquer coisa. Eu vou forjando em mim uma carapaça não de insensibilidade, mas eu vou chegar ao ponto de dizer, o corpo não está lá muito bem, a situação financeira está muito difícil, tem doído a rejeição afetiva de muitos que eu sinto falta, eu posso até derramar as lágrimas, mas o meu coração está em paz e eu digo, obrigado, meu Deus, porque se tu permitisses que isso aparecesse na minha vida, eu quero te dizer que eu vou fazer todo o esforço para, mesmo quando estiver doendo, dizer, obrigado, meu Pai. Obrigado por tudo que me destes. Como dizia Divaldo, eu não vou conseguir contar aquela poesia que eu acho que é só dele mesmo. Eu tenho que ler. Por tudo que me destes, por tudo que me dás, pelo pão da vida, por tudo. E ele vai falando que ainda que ele não tivesse todas essas outras coisas, ainda assim ele seria grato, por entender que nós não estamos regidos pelo acaso e de que cada dor aqui não é esquecida e nem olvidada, e que não nos permitiria passar hoje por determinadas experiências se a sua justiça, a sua misericórdia infinita não visse em nós um amadurecimento para poder suportar sem se deixar perturbar. Ele vê que temos condição, mas escutem, quando a gente fracassa, do ponto de vista de, mesmo assim, enveredarmos pelo desespero, a dor vai vir. A ansiedade, em determinado momento, é natural. O medo, normal. Agora, quando a gente consegue exercer esse controle por confiança, e confiança está ligado, sabe o que, gente? Fé. Eu sei, eu creio, é mais do que eu creio, eu sei que Deus está ao meu lado. E que isto que está acontecendo, seja por imprudência atual, que às vezes a gente acha que tudo é karma. Karma imediato. Abusou, de repente fica ruim. Expiação imediata. Mesmo quando é assim, não se culpem, realmente. O que eu tenho que aprender com isso? Não só do ponto de vista de mudar para evitar o sintoma, mas o que está por trás desse sintoma? Todo sofrimento aponta para uma imperfeição. E o nosso dever enquanto alunos imortais na escola é diminuir as imperfeições. Qual é o nome que Kardec chama isso? Purificação. Até chegarmos ao espírito puro. O espírito puro é aquele aluno que não precisa voltar aos mesmos bancos anteriores escolares, porque não tem mais sentido passar por essa experiência. Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, escreve, ainda enquanto encarnado, antes de ser aquele grande também na codificação espírita, nas suas biografias é relatado que a mãe Mônica, muito devota e muito atenta a extrair no processo educativo os caracteres de virtude que todos nós temos, através dos ajustes que nós temos que fazer uns com os outros, no dever de solidariedade, de amor, de fraternidade, que nós vamos descobrindo dentro da missão com que Deus impõe mesmo e também delega a todos nós. Ela tinha por hábito, quando o menino fazia uma lição, fazia as suas peraltices, às vezes punia com aquela surra, não sei se era vara de marmelo, não sei qual era a varinha da região. Então Agostinho de Hipona foi um menino danado. Deu muito trabalho para Santa Mônica, inclusive como adulto, até encabeçar, se apropriar
da essência do pensamento cristão. E numa das suas peraltices, ele quebra um vaso muito caro, muito importante, e esse vaso com flores cai, se espalha em pedaços. A mãe não estava. O que ele faz? Ele viu, pensou, ixi, e agora? Foi lá e catou com cuidado, limpou tudo, tirou, colocou o outro no lugar, foi no quintal e já preparou a varinha para a chegada da mãe. Quando a mãe chegou, ele, na sua coragem, cientizou a mãe e reconheceu, olha, minha mãe, eu fiz isso, já fiz isso, já limpei tudo, e está aqui a varinha porque eu sei que eu vou apanhar. Para o espanto de Santo Agostinho, a mãe falou assim, mas eu não vou lhe bater. Mas não. Você sabe que eu só lhe bato quando você ainda assim faz o mal feito e não tem reconhecimento dos seus próprios erros, então você precisa sentir na pele e associar isso. Não é o melhor processo não, viu, tá, gente? A gente usava isso. Mas eu só lhe batia porque você era rebelde, renitente no erro. Mas aqui não tem mais necessidade. Você reconhece que fez errado. E ainda assim fez o possível para o quê? Reparar. E ainda assim se conscientizou do próprio castigo. Não tem necessidade de passar por isso. Será que Deus faria diferente com a gente? É claro que as provas que me cabem ao meu aperfeiçoamento não são iguais à do meu irmão, às vezes dentro do meu próprio lar, porque Deus nos oferece de acordo com as nossas necessidades. É por isso que às vezes fica muito difícil entender como é que a misericórdia e a providência divina se dá mesmo diante dos fatos que nos fazem sofrer. Por isso, e agora vou encerrando as nossas reflexões com algumas experiências, e me perdoem algumas referências biográficas, autobiográficas. O pai, naquele momento, meu primo, me chama, porque eu tinha ido visitar os seus filhos, que desde pequenos passaram a maior parte da vida internados no hospital, porque vieram todos os dois com fibrose cística, 2 crianças. Ele estava mais uma vez em Brasília, e eu tive a honra de, nesses tratamentos aqui, principalmente no hospital de base e também no hospital da Asa Norte, de acompanhar essas crianças que não tinham uma vida normal de criança. Elas não podiam correr, elas não podiam fazer e viviam internadas grande parte do tempo. Tratamento de oxigênio e tudo. Se isso já é doloroso para a gente no crepúsculo, como dizia Divaldo, no crepúsculo da existência, você vê. E aí, quando eu soube dessa necessidade, me enterneci, me compadeci e falei, primo, eu quero ajudar. Não, primo, está tudo ok, mas você quer visitar? As crianças ficam muito sozinhas. Nas primeiras visitas, eu tomei um choque, porque eu fui com o intuito de auxiliar. E é claro que está certo. Mas desde a primeira visita eu saí pensando, quem recebeu fui eu. Porque Abner com 6 anos, Isabela à época com 11, eram espíritos profundamente dóceis e ternos. Evangélicos, a família toda. E eles me diziam, tio, eu vejo que o senhor chega aqui, o senhor fica emocionado, né? Eu segurando para não chorar na frente dos meninos, vendo tamanha limitação. E não faz isso não, tio. Deus é tão bom. Porque a gente não sabe por quê, tio. Mas você vê, nenhuma das crianças que eu conheço tem pais que ficam tanto tempo com a gente. Como é que uma criança de 6 anos elabora, diante de uma opção que ele poderia fazer, e enxergar apenas a crueza da sua vida, e enxergar o que é positivo? Você vê, eu não tenho tempo de fazer besteira, tio. Eu não posso. E olha, Deus é tão bom que apesar de ser difícil,
eu posso cuidar do meu irmão. Essa falava Isabela. Toda vez que eu queria consolar, eu saía de lá arrasado no bom sentido, porque as crianças conseguiam ver a graça divina naquilo que, independente de ser espírito ou não, fazer palestra é difícil para nós, porque apesar de saber da imortalidade, da transitoriedade de todas essas dores, às vezes a gente se apega ao nosso imediatismo de querer agora que isto passe, sem entender que há ali um trabalho divino, majestoso no coração de todos aqueles que passaram por aquela família. Porque não era para testar um ao outro só, porque aonde eu chegava, enfermeiros e médicos se emocionavam, reverenciavam aquilo. Todo leito de dor é um santuário divino. Toda dor, nesse sentido, ela precisa ser respeitada enquanto possibilidade de aprendizado profundo. Não para que a gente se agarre nela num processo masoquista, mas para que a gente respeite de que nós não estamos regidos pelo acaso e que o amor divino reside principalmente nos momentos difíceis, porque tem dia em que a gente passa um mês, semanas no colégio, mas tem dia que é dia de prova. Tem dia que você passou o tempo inteiro com o professor. Naquele dia ele está ali do lado, mas agora é contigo. Você crescer. E eu falei assim, eu preciso voltar, porque o necessitado sou eu. Mudei o enfoque. E fui exercitar o meu carinho com eles. Mas nesse dia, ele me chamou, Abner havia desencarnado aos 7 anos. E eu chegando, querendo ajudar, muito emocionado, eu falei com a Cida, onde é que eu encontro? Maurício, ele está lá no... Como é que chama? Não, dentro do hospital, onde é o necrotério. Eu pensei assim, oh meu Deus, eu vou lá. Quando eu cheguei, eu entrei, ele, ô Maurício, aí me abraçou, sereno. Eu vi o corpinho do Abner. Ele falou, me ajuda a vestir o pacote de presente. Eu, hã? Isto aqui não é o presente. O presente Deus chamou de volta. Mas é o pacote do presente. Que eu amo profundamente também. Hoje é dia de dar graças, Maurício. Porque foram 7 anos em que Deus me ensinou a valorizar de uma maneira como eu nunca valorizaria o que é amar. Eu não tenho direito de reclamar. Eu olhei para aquilo e eu pensei, eu não posso mais fazer palestra. Porque eu ainda não tenho essa capacidade. Não é que está errado, não, eu tenho que continuar fazendo. Mas esse homem é espírita. Ali é o espiritismo puro enquanto conteúdo. O grau de aceitação, não é que ele estava dizendo, estou muito feliz, estou fazendo festa. Não, ele falou, Maurício, é claro que eu estou sofrendo, mas eu estou em paz. As lágrimas não são porque Deus é justo. Eu não sei porque ele chamou agora, mas eu só posso agradecer por 7 anos de felicidade. Eu faria tudo de novo, porque Abner me ajudou a me construir. Meus filhos estão me ajudando a construir, porque na dificuldade ele tem forjado o Espírito Santo em mim. Foi na linguagem dele. E aí falou assim, me ajuda a vesti-lo? Gente, vamos lá. Alguns anos se passaram, a Isabela também desencarnou. E também foi no mesmo clima. De compreensão, de alegria, de tristeza, mas de uma resignação que aponta para o sentimento de gratidão. Anos se passaram, eu sofro um acidente muito violento na estrada. Pessoas desencarnaram ao mesmo tempo ali. E naquele caos, eu vi que eu ainda estava encarnado, eu comecei a fazer a prece, dizendo, meu Deus, isso mentalmente, obrigado. E eu não pude terminar a prece. Porque eu ia dizer, meu Deus, obrigado por eu não ter desencarnado.
Mas não fazia sentido. Será que Deus então não usou de graça por aqueles que desencarnaram ali naquele momento? Então eu disse, obrigado, meu Deus, por o Senhor entender que eu ainda tenho o que fazer aqui. Não porque a morte é um castigo, é a desencarnação. E agradeço por aquilo que eu sinto agora e que eu sei que está acontecendo do ponto de vista espiritual, o acolhimento a esses irmãos que cumpriram ou precisavam cumprir esse processo, às vezes traumático, que tem um objetivo pedagógico de fortalecer e mexer com os corações, porque os processos de perda que estão associados à vida humana, eles são para a valorização daquilo que é essencial. Porque mesmo com todo o amor que você tem, um dia, mesmo que não para sempre, a gente se despede daqueles que a gente ama. E isso é um treinamento de desapego para que a gente crie um amor de arco, que projeta, não um amor posse, para dizer, meu Deus, eu quero que fique, mas que antes de mais nada faça-se a sua vontade, porque eu não enxergo todas as necessidades, então eu quero estar mais saudável, mas antes de tudo que o espírito que eu sou tenha a oportunidade de consolidar a saúde integral da alma. Então gratidão, Senhor. E se nos permitem, para a gente finalizar, a poesia Gratidão, que veio através dos canais de inspiração. Gratidão, o sentimento de gratidão é ponte de amorosidade, presente na amizade, conquistando o coração. Eis a mente pacificada, pelo conhecimento vivido, do benefício recebido, da vida bem partilhada. A alegria conquistada pela oferta constante de apoio incessante no peito faz morada. A alma bela e iluminada cresce ofertando luz, mesmo tendo por cruz trevas em sua jornada. Nos campos do coração, vendo a terra renovada, Deus ergue, abençoada, tenda de amor e gratidão. Então, para todos nós, que saibamos agradecer, a pedir o melhor para todos nós, mas não se esqueçam que todos esses processos mais difíceis, eles passarão. Isso vai passar. Mas enquanto nós estivermos sobre a tempestade feroz, emocional, interna, que a gente se agarre muito a essa certeza de que estamos sendo carregados no colo e que precisamos fazer a nossa parte de conexão com esse Deus que assopra os nossos dodóis, como mamãe faz nos dias mais difíceis da nossa infância, material e também espiritual. Um beijo cheio de carinho e de gratidão a todos vocês. Deus os abençoe.